Exercício 6, já começando os contextualizados. O fulereno é uma molécula de carbono descoberta em 1985 e sua utilização tem sido muito proposta em muitas áreas como a medicina, a bioquímica e a física, devido à sua grande estabilidade. O modelo tridimensional da molécula do fulereno, que é o C60, é um poliedro convexo de faces regulares que possui 12 faces pentagonais. Então, ele tem 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais e 3 arestas se encontrando em cada vértice, formando ângulos triédricos. Em cada vértice está situado um átomo de carbono. Baseando-se nessas informações, assinale o que for correto. O poliedro que representa a molécula possui 120 arestas. Tem que descobrir. Aqui eu vou ter 5 vezes 12, 60. Aqui eu vou ter 20 vezes 6, 120. Um total de 180. Eu sei que 2A igual a 180. O número de arestas é igual a 90. Ele disse que o número de arestas era 120. Falso. Então, a primeira é falsa. Segunda, se A é o número de arestas do poliedro e V o número de vértices do poliedro que representa a molécula, então 3A é igual a 2V. Vamos descobrir V. Eu sei que eu tenho 32 faces. Se eu tenho 32 faces, meu V vai ser igual. V mais 32 é igual a 90 mais 2. V vai ser igual a 92 menos 32, 60. O que ele afirma pra gente? Que 3A, 3 vezes 90, é igual a 2V, 2 vezes 60. 3 vezes 90, 270, igual a 120, também é falso. Próximo, a soma dos ângulos internos de todas as fases é 58 π radianos. A minha fórmula, a soma dos ângulos de todos os vértices vai ser, a fórmula é N, é o número de vértices, V menos 2 vezes 360. Como ele está me dando em radianos, já vou pôr 2π. Então, vai ficar 60, número de vértices, menos 2 vezes 2π. A soma de todos vai ser 58 vezes 2π. 58 vezes 2π vai ser igual a 116 π radianos. Ele disse que era 58, também é falso. O poliedro que representa a molécula possui 60 vértices. Verdadeiro. Se ele tivesse falado que só tinha uma questão verdadeira, no momento que eu fiz isso, eu já ia direto. Mas ele falou para analisar e assinalar o que fosse correto. Então, eu tive que fazer uma por uma, tá, gente? Exercício 7º, exercício do Enem. Vocês vão perceber que muitos exercícios do Enem caem mais as figuras, a análise, do que propriamente as contas, tá? Para confeccionar em madeira um cesto de lixo que comporá o ambiente decorativo de uma sala de aula, o marceneiro utilizará para as faces laterais retângulos e trapézios isósceles e para o fundo um quadrilátero com os lados de mesma medida e ângulos retos. Qual das figuras representa
o formato de cesta que possui as características estabelecidas. Gente, o único exercício aí que a gente vê que possui o trapézio isósceles, tá? É o da figura C, tá? É o único que responde a pergunta, não tem nem muito, esse não tem nem muito que tirar dúvida, tá? É o único que tem o trapézio isósceles, o fundo é um quadrilátero, tá? E ele também tem retângulos, que do lado ele formou um retângulo. Então, esse aí eu acho que bem básico, tá? Aqui, ó, eu tenho retângulo e vocês têm aí a figura. É legal esse exercício, mas meu desenho ficou horrível, né? Paciência. Mas olhem pelo trapézio, fica mais legal. Tá? Porque a base, como a base ela é quadrangular, a gente vai ter ela nesse formato aqui, ó. Então, aqui eu vou ter... Não deu certo, né? O desenho, infelizmente, não foi legal, mas é a figura assim. Gente, exercício 8. Vocês não sabem como é difícil fazer essas figuras, gente. Tô sofrendo, é que eu tô demorando mais para fazer as figuras do que explicar o exercício. Exercício 8. Um geólogo encontrou, numa de suas explorações, um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler, de 60 faces triangulares. O número de vértices desse cristal é, vamos lá, 60 faces, eu vou achar que 2A é igual a 60 vezes 3. Aqui vai dar 180 dividido por 2. Eu vou ter 90 arestas. Ele quer saber o número de vértices. Eu tenho 60 faces igual a 90 mais 2. O número de vértices vai ser 92 menos 60, vai dar 32. Vértice 32, letra D. Mais um exercício bem básico para vocês, tá? Sem desenho. Exercício 9, a gente tem: considere o icosaedro a seguir construído em plástico inflável, cujos vértices, pontos médios de todas as arestas estão marcados. A partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros congruentes foram formados em cada face do icosaedro. Então, gente, quantas faces eu vou ter? Eu tinha 20 faces, tá? E em cada face eu construí 4 triângulos. Então, a partir de agora eu tenho 80, tá? Admita que o icosaedro é inflado até que todos os pontos marcados fiquem sobre a superfície de uma esfera e os lados dos triângulos tornem-se arcos de circunferência. Observe que, substituindo esses arcos por segmentos de reta, obtém-se uma nova estrutura poliédrica de faces triangulares. Então, o que vai acontecer? Cada uma dessas faces vai se tornar triangular. Então, eu vou ter que multiplicar por 3. Num total de 240. Não é esse o total de arestas, por quê? Porque eu tenho que achar 2A igual a 240. A vai ser igual a 240 dividido por 2, 120. Ele está pedindo o número de arestas, então acabou o exercício. O número de arestas é 120. Letra D. Exercício 10. Apesar de não ter figura, eu tentei montar a figura para vocês, porque ela é muito importante. Então, eu vou tentar passar
porque é uma figura complicada. Ao calcular a medida da aresta do poliedro regular, cujos vértices são os centros das faces de um cubo de aresta 10 centímetros, encontramos uma medida. Primeiro, vamos lá, eu tenho um cubo. Ele está formando uma figura dentro desse cubo que tem um ponto aqui, um ponto aqui, um aqui, aqui e aqui, tá? Em cada face tá no centro. Então, imagine, daqui desse centro a esse, vai me dar uma diagonal. Daqui a aqui uma diagonal. E no meio, aqui, quando eu ligar todos esses pontos, eu vou ter essa figura. Então, gente, eu estou montando isso aqui, ó, para vocês visualizarem. Eu estou ligando os 4 pontos daqui. Esse. Formei essa figura. Vou ligar com essa base aqui de cima. Quando eu ligar com a base de cima, eu vou ficar com isso aqui. Dentro de quem? Do cubo. E a parte de baixo? A parte de baixo também. Porque eu vou ligar com a parte de baixo, vai ficar aqui. Então, eu vou ligar isso aqui, tá? Então, gente, o que eu tenho na parte de cima, eu tenho na parte de baixo. Se vocês olharem na página 482, vocês vão ver lá o octaedro, que é a figura que a gente vai ter aqui. Então, eu tenho essa figura, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá? Agora, imaginem o seguinte, ele quer saber quanto vale o quê? Essa aresta, tá? Quanto valem essas arestas? Eu sei que são todas o mesmo valor, tudo bem. Então, vamos calcular o valor dela. Ao calcular a medida da aresta do poliedro, cujos vértices são os centros de um cubo de aresta 10 centímetros, encontramos como medida. Vamos ver o seguinte, gente. Aqui no cubo, eu sei que o ponto médio está aqui e o ponto médio está aqui. Eu não falei para vocês que a gente vai ligar esses dois pontos médios? Olha o que acontece. Quando eu ligar, eu formo esse pedacinho aqui. Esse pedacinho nada mais é pra gente do que as arestas da figura que eu tenho. Então, quando eu colocar essa figura aí dentro, eu vou ter um triângulo retângulo. Aqui é metade, ele falou que aqui é 10, então aqui é 5 centímetros. E aqui também vai até o meio, 5 centímetros. E ele quer saber esse valor. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X é igual a 25 mais 25. X igual a raiz de 50. Raiz de 50 vai ser 2 vezes raiz de 50 vezes 5 raiz de 2, tá? 50 é 25 vezes 2. Raiz de 25 é 5. 5 raiz de 2 centímetros. Vou tentar colocar para vocês essa figura para vocês visualizarem, tá? Vamos ver se eu consigo. Mas o exercício em si é esse. Alternativa C. 5 raiz de 2. Exercício 11. O poliedro que ele está mostrando a figura tem exatamente 30 faces quadrangulares. 30
faces com 4 lados. E é usado como um jogo, é numerado de 1 a 30 e é usado como um jogo, dado de um jogo. Admita que esse dado seja perfeitamente equilibrado e que ao ser lançado, cada face tem a mesma probabilidade de ser sorteada. Podemos dizer que o número de vértices do poliedro é... Vamos lá. Aqui eu sei que eu vou fazer 30 vezes 4, vou chegar em 120 arestas, mas eu sei que essa não é a ideia. Então, eu vou ter que 2A é igual a 120. A vai ser igual a 60. Então, eu tenho 30 faces e eu tenho 60 arestas. Meu vértice vai ser mais 30 igual a A, que é 60, mais 2. Vértices vão ser igual a 62 menos 30. Vértice igual a 32. 32 vértices, alternativa D. Exercício 12. A figura que ele deu mostra uma peça feita em 1587 por Stefano, um nome complicado, gente, que está exposta no Museu Galileu em Florença, na Itália. Esse instrumento tem a forma de um dodecaedro regular e em cada uma de suas faces pentagonais há a gravação de um tipo diferente de relógio. Em 1758, o matemático Leonard Euler, de 1707 a 1783, descobriu o teorema hoje conhecido por relação de Euler, em que para todo poliedro convexo com V vértices, A arestas e F faces, vale a relação que a gente já conhece. Ao aplicar-se a relação de Euler no poliedro da figura, o número de arestas não visíveis. Gente, nesse exercício, eu tenho o número total de arestas que a gente vai colocar, mas eu tenho as que são visíveis e as que não são visíveis. Visíveis são aquelas que vocês conseguem contar na figura, tá? Então, se vocês contarem todas as arestas que vocês têm aí, vocês vão ver que tem 20 arestas. Então, 20 arestas eu consigo ver. Se eu souber o número total de arestas, eu sei as que não são visíveis, tá? Então, vamos lá. Ele me falou que eu tenho um dodecaedro formado por... Então, são 12 faces e formado por pentágonos. Então, eu vou ter 60. 60 arestas? Não. 2A igual a 60, A igual a 30. Total são 30 arestas, 20 são visíveis, então 10 não são visíveis. Alternativa